Bom, algumas pessoas que já estão aqui na sala já me conhecem, já foram meus alunos, né? Tanto no curso presencial como também no curso online. Umas só me conhecem, né, pelo Instagram, outros estão passando a me conhecer agora. Então, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional, né? Especialista não, pós-graduado, que agora não pode falar especialista, enfim. Eu sou pós-graduado em dermatofuncional e há mais ou menos uns 3 anos, quase 4 anos, eu já venho trabalhando com essa parte de intradermoterapia pressurizada. E eu junto com alguns outros colegas, nós fomos, né, começamos, iniciamos essa, essa técnica, né? E eu costumo dizer que ninguém é dono da intradermoterapia pressurizada, ninguém sabe mais do que ninguém. Acho que estamos todos nós no mesmo barco e a cada vez que eu estudo, eu vejo que eu sei muito pouco, e o pouco que eu sei, eu estou aqui hoje para passar para vocês um pouco desse conhecimento. É óbvio que não é um curso, é uma palestra, né? Isso é para até vocês terem conhecimento de o que é intradermoterapia pressurizada, o que pode ser feito com ela, tanto se pode ser feito tratamento corporal, facial, enfim. Então, isso tudo eu vou passar para vocês no dia de hoje. E amanhã, segunda e última parte, né? Hoje nós vamos falar sobre face. Então, muito bacana, sobre preenchimento de nasogeniano, volumização de lábios. Então, isso daí é uma vitória muito grande para a gente, porque não são todos os profissionais que podem trabalhar com essa parte de agulha, né, injetáveis, enfim. Então, é uma vitória porque é mais uma, como é que se diz, mais uma ferramenta, né, para a gente trabalhar, né? Então, vamos lá, né? Então, tem muita coisa para passar para vocês aqui. Maldite, estou tentando fechar seu áudio, não estou conseguindo, né? Tenta fechar aí, por favor, ajuda o professor aí, vamos ajudar aí. Faz esse grande favor aí para o professor, tá? Bom, então vamos lá. A intradermoterapia, é, ela é vista, né, pelo mundo e conhecida, né, pelo mundo inteiro, graças a um cara chamado de Pistot, né? Ele que é o pai da mesoterapia, da intradermoterapia, e isso, lá na década de 60, 70, já eram utilizadas essas técnicas de forma manual, né, que, vamos dizer assim, agulha e seringa, e de forma também automatizada. Então, nessa época já tinha pistola. Por isso que eu coloquei aqui logo a foto de uma pistola, que essa pistola ela era, né, existe até hoje, só que é mais moderna, um equipamento aonde é adaptada a seringa e agulha e é feito disparos. E a cada disparo, esse êmbolo da seringa ela vai se movimentando, injetando a quantidade programada pelo terapeuta, né, pelo médico, enfim. E ele desenvolveu essa técnica com o intuito de tratar o local, né? Antigamente não tinha esse tipo de tratamento. Então, o tratamento era via oral. Então, dava-se a medicação via oral, ou fitoterápico, ou qualquer outra substância, e ela tinha um efeito muito, muito reduzido, porque tinha que passar pela boca, da boca ia para o estômago, do estômago ia para o intestino, e dali ia para as células do corpo, e chegava até o alvo, mas chegava muito fraca, né? E, enfim, então ele teve essa ideia de fazer essa mesma medicação, mas no local do problema. E aí ele começou a observar que os efeitos colaterais eram muito pequenos, muito pequenos. Né? Por quê? Porque ele não tinha um efeito sistêmico, o efeito era apenas local. Né? E isso animou a classe médica, porque não era só a área da estética, era para tudo. Né? Uma bursite, tendinite, alguma doença de pele, enfim. Então, hoje muito utilizado ainda, né, por esses profissionais habilitados. E aí eu coloquei aqui até uma referência como ele, né, diz, né, na época, que a intradermoterapia é um processo terapêutico que consiste na aplicações de injeções intradérmicas de substâncias estéreis muito diluídas, liberado pelo órgão específico. Então, aqui ele foi bem enfatizado na região intradérmica, mas também pode ser na área subcutânea
e também na área intramuscular, né? Na área muscular, que é chamado de é, é, aplicação intramuscular profunda, né? Que são aquelas substâncias para aumentar o metabolismo e automaticamente a pessoa emagrece, né? Ela contribui numa redução de medidas, né? Ele também relata aqui que consiste na aplicação diretamente é, é, na região a ser tratada com injeções intradérmicas, né, de substâncias farmacológicas muito diluídas. Então, essas substâncias, elas são bem diluídas, não pode ser qualquer substância. Isso daí a gente até, no meu curso, eu falo que a intradermo pressurizada, ela pode ser utilizada com substâncias para mesoterapia com agulhas, em exceto as que causam necrose, porque aí vai necrosar o tecido local com a pistola, né? Isso eu explico o porquê no meu curso, e não pode utilizar substâncias para microagulhamento. Que aí você pensa assim, pô, é uma substância estéril. O microagulhamento é uma substância sem conservante, né? Uma substância limpa. Realmente ela é limpa. Ela é diluída, só que ela não é tão diluída quanto essas substâncias injetáveis, né? Com agulha ou pressurizada. E aí, isso lá no início, quando eu comecei a trabalhar com a pressurizada, eu presenciei muitos problemas, vocês não têm noção, muitos problemas. Por quê? As pessoas compravam essas canetas e não tinha no mercado substâncias para pressurizada. Só que nós já utilizávamos as substâncias injetáveis, né, com agulha e seringa. E aí, depois que lançaram essas substâncias específicas para pressurizada, muito depois que as canetas chegaram no mercado, né? E aí as pessoas ficavam naquela incógnita e compravam a substância para microagulhamento. Aí começava a dar necrose, alergias, manchas, coceiras pelo corpo, edemas, enfim. Então, isso era uma reação alérgica, né? E causava até mesmo esses contratempos, né? Isso é muito perigoso, né? Então, há uma diferenciação sobre a intradermoterapia pequena, tá? Mas há uma diferenciação da com agulha e sem agulha, né? Primeiro que a forma de aplicabilidade, né? A gente não utiliza agulha, né? E isso acaba atraindo muito a clientela, porque hoje a maior parte das pessoas tem medo de agulha, não quer sentir dor, né? Não querem sentir dor, as pessoas não querem nem saber que tem agulha, né? E isso a gente acaba, como prestadores de serviço, né? Como empresários, a gente dando um salto muito grande com a concorrência, né? E aí, como eu falei com vocês, existem muitas substâncias para injetar com agulha e seringa, né? Mas nem todas podem ser utilizadas com a pressurizada, tá? E existe um propósito, por que não pode ser, tá? E a pressurizada, ela veio, entrou na área da estética, mas antes de entrar na área da estética, ela já tinha o seu mercado, que era na área odontológica, né? Até antes da odontologia, isso era utilizado para vacina BCG. Se você for pegar aí o histórico, né, lá de antigamente, as crianças eram vacinadas com essas canetas, né? Os recém-nascidos, né? E alguns países da Europa utilizam isso até hoje para vacina, né? A campanha da vacina da gripe. Então, eles usam essas canetas ao invés de agulha, né? E alguns pediatras já usavam também, enfim. E aí o pessoal da odontologia abraçou essa técnica. Para quê? Da anestesia sem agulha. E aí, pô, quem não quer levar uma anestesia sem agulha? Você vai no dentista, só vê aquele agulhão, você já fica apavorado, né? E aí, para o dentista, é a mesma caneta. Só que existe um adaptador que é chamado de cap, que é adaptado na seringa, tá? Eu até tinha uma seringa aqui, mas não sumiu, enfim. Senão eu vou mostrar para vocês. É uma seringa, que é essa aqui que está na foto, só que na parte aqui, né, aonde ela tem um contato com a superfície, entra um cap, que é uma borrachinha.
e essa borracha ela não incomoda a região óssea bucal, né? E aí a pessoa consegue, de boa, fazer lá o acoplamento e disparar o anestésico. E anestesia de boa, anestesia. Né? Meu primo trabalha com esse sistema e esses dias eu fui lá fazer um tratamento dentário e ele deu o disparo. Porra, tranquilão, tranquilo. Né? Muito melhor do que a agulha. Né? É só que os caras cobram um pouco mais por isso. Né? Enfim. E aí, a pressurizada, como eu falei com vocês, ela não tem agulha. Pô, professor, mas como que ela fura a pele e joga isso dentro do corpo da pessoa? Como que ela fura? Como que ela, ela, ela transporta esse ativo até o alvo? Essa lança cosmética, tá? Isso é chamado de lança cosmética. Aqui no ar atmosférico, com uma resistência baixa, caraca, faz um feixe enorme. Isso chega até assustar, que parece que você vai dar um disparo aqui no braço e vai vazar lá do outro lado. Só que não é assim. Existem estruturas anatômicas que acabam servindo de barreiras e impedindo esse fato, né, dele transpassar lá do outro lado. Né? Isso não existe, tá certo? Então, essa lança cosmética ela é suficiente para quê? Para romper a barreira da pele, não vou falar furar, né? Porque alguns profissionais não podem fazer aplicação furando. Então, ele vai transportar o ativo para dentro do corpo da pessoa. Né? Então, essa é a nomenclatura que a gente tem que usar. Tá? Transporte. Nada de furar, vou injetar, nada disso. Senão isso pode trazer problema para o dia a dia. Tá? E aí, dependendo do tipo de caneta, do modelo, da pressão da caneta que você tenha, essa pressão ela vai ser muito forte ou fraca. Né? Existe uma caneta que lançaram agora que é para intramuscular profundo, tá? Para essas substâncias para aumento metabólico. Aí a pressão dela é pauleira, tá? É muito forte. Até o barulho chega a assustar. E tem uma que é muito fraquinha, que ela é mais para quê? Para lábio, porque a resistência é muito baixa, para rejuvenescimento de face, para derme. Você quer tratar a flacidez com jogando esse ativo na derme, aí tem que ser as canetas mais fracas. E existem outros modelos mais recentes, que esses modelos mais recentes, ele te dá a possibilidade de você regular na própria caneta a pressão mais leve ou uma pressão um pouco mais forte. Tá? Então, você tem uma caneta que você consegue trabalhar tanto pele quanto subcutâneo. Agora, trabalhar pele, subcutâneo e músculo, você não vai conseguir. Tá? Hoje, no Brasil, é só uma caneta que a gente conseguiu ver que trabalha com músculo. Tá? É de uma empresa chamada Confortin. Tá? A da Smart também me parece que dá para trabalhar com músculo. O modelo dela é mais cara, porque ela tem 6 níveis de pressão. As outras que existem no mercado, ou ela tem um nível apenas de pressão, né? Ou ela vai ter 2 níveis de pressão. Então, isso tudo, quando você for comprar a tua caneta, você tem que avaliar. Tá? Você tem que ter essas informações em mente. Tá certo? Então, o objetivo aí, a proposta, né, da pressurizada é basicamente isso aqui. Tá? O sistema convencional ele vai depositar o ativo no local do problema. Só que ele deposita e concentra muito o ativo aqui. Então, o risco disso aqui dar um problema é muito maior do que o pressurizado. Por isso que o convencional, às vezes, a pessoa toma uma injeção, uma vacina, né, ou até mesmo a intradermoterapia, e reclama que está muito dolorido. Ah, fiquei muito doída, né, está doendo demais, enfim. Já a pressurizada não tem esse risco, só se você colocar uma quantidade muito grande de produto. Aí você vai ter esse tipo de problema, tá? Se você colocar a dosagem certa, não vai ter problema. Tá? Aqui eu coloquei um videozinho para vocês observarem, ó, a pressurizada, como ela entra mesmo, ela entrega lá o ativo, ó, e o ativo espalhou.
Se você for observar o comportamento da medicação aqui, e com agulha, com a pressurizada, ela fica mais arrumadinha, fica mais bonitinha de se ver. Já com a agulha, não, ela fica muito concentrada. E esse é o problema. Se o cara não souber trabalhar com agulha e seringa, ele pode causar danos a esse tecido. Né? Então, isso numa imagem de raio-x, a gente conseguiu observar isso nitidamente. Entendeu? Então, aqui é a caneta da Cosmobuild. Né? Eu não tenho parceria com ninguém. O meu compromisso é com vocês. Porque se eu pegar parceria com o povo de caneta, eu vou ficar refém a esses caras e só vou falar de uma caneta. Então aqui eu não tenho compromisso com ninguém. O compromisso é com vocês, eu tenho que falar de todas elas. Tá? O que eu não posso falar é mal, tá? Que aí já fica antiético. Mas eu vou dar, né, o meu parecer sobre as canetas. Então aqui é da Cosmobuild, que ela tem 2 níveis de pressão. Tá? Em relação à regulagem do ativo, ela é muito tranquila, porque você não precisa nem olhar para a caneta, é só você girar o tambor, que é essa parte aqui, ó, mais afastada da caneta, e você escuta um clique, e você sente esse clique na mão. E cada clique corresponde a 0,01 ml. Então, se você dá 10 cliques na mão, e você sente aqui, você sabe que foram o quê? 0,1. Né? Então, ela é muito tranquila de se utilizar. Tá? Só que ela só encaixa seringa, né? Ou chamado de ampola, né? De 0,3 ml. Já essa aqui, eu consigo colocar tanto a ampola ou a seringa de 0,3 ou de 0,5. Tá, professor, o que isso interfere? Quanto maior for essa minha seringa, maior é a capacidade do princípio ativo. E, consequentemente, eu consigo fazer mais disparos sem ter que desmontar a minha caneta. Porque esse negócio de desmontar e montar, isso a gente perde um pouco de tempo. Tá? Inclusive, a Comfortin foi uma das pioneiras e parou no tempo. Né? Você tem que estar... A cada disparo, você tem que desmontar essa caneta, calibrar a sua seringa, montá-la toda de novo e aí disparar. Aí desmonta ela toda, calibra a seringa, ou a ampola, né? Monta ela de novo. Então, enquanto você dá 10 disparos com essa aqui, você ainda está dando 2, 3 disparos com a outra. Então, você fazer um abdômen completo, com a da Confortinho, você vai demorar aí 1h30, um abdômen completo bem feito. Já essas aqui, você vai demorar no máximo 40 minutos. No máximo 40 minutos. Você, estou começando agora, não sei. Depois você pegar a prática, 30 minutos, você faz um abdômen completo, parte supra, infraumbilical e flancos. E se bobear, ainda consegue fazer abaixo do sutiã, os intercostais. Né? Então, aqui é um vídeo que nós fizemos com um sistema de gelatina balística. Isso aqui que é utilizado pelos peritos para ver o calibre da bala, né, do projétil, enfim, penetração desses projéteis, porque essa gelatina balística ela é muito próxima ao tecido humano. Então, olha que bacana. Né? Aqui para mostrar que ela entrega o princípio ativo, tanto na superfície, olha lá, bem na superfície, quanto na área mais profunda. Então, aqui nós fizemos um disparo na superfície, com a pressão mais fraca. E agora, se vocês observarem, é uma pressão mais forte, que aí você pega essa alavanca e vai ao quê? A 90 graus. Tá? Quanto maior a angulação da alavanca, maior vai ser a pressão da caneta. A mesma quantidade de princípio ativo. Olha o que vai acontecer. Olha quando ela vem parar aqui embaixo. Olha lá. Muito mais profundo. Tá? Então, aqui, ela foi regulada para derme. Ótimo. Entregou. Né? Cumpriu o objetivo. Aqui, subcutâneo. Entendeu? Então, quando eu compro uma caneta, a primeira coisa que eu vou testar é essa gelatina balística. Pô, será que essa caneta é boa mesmo? Será que ela entrega? A da Cosmobuild nós vimos que entrega.
A da Smart, tanto esse modelo quanto o modelo mais caro, que tem 6 níveis de pressão, também entrega. O da Doutor da Estética, que é o Mesodoctor, né? Que é aquela preta douradinha. Eu vou mostrar aqui. Também ela entrega o ativo legal, né? E aí vai depender. Aí tem caneta para todos os gostos, né? E preço, né? Bolso. Então tem essas canetas, todas essas nós testamos, elas entregam de boa, tá? Dá para trabalhar tranquilamente com ela. Inclusive nós fizemos também um teste na pele do porco, né? Pô, calma aí, fizemos na gelatina balística. E aí eu, o professor Fábio Borges, um dia nós pensamos, pô, calma aí, vamos fazer na pele do porco, que a pele do porco é o que a gente sempre utilizou em laboratório. Né? Vamos ver se vai ter o mesmo comportamento da gelatina balística. E teve. Olha aquilo que eu mostrei para vocês no raio-x. O princípio ativo entrou e ele explodiu lá dentro. Ó. O quê? Evitando a concentração do princípio ativo, igual feito com a seringa. Então, o risco de complicações aqui, dor, né, após a aplicação, é muito pequeno. E aqui nós fizemos, regulamos a caneta para entregar na superfície. E entregou, olha lá, ó, entregou como se fosse na derme, né, a mesma quantidade. Então, independente da pele do porco ou da gelatina balística, as canetas entregaram de boa. E aí, como eu tinha mostrado para vocês, é o slide dos modelos. Tá? Essa aqui é a mais antiga e as outras são as mais modernas. E aí a Smart ela tem 2 modelos de caneta. Esse aqui que é o mais barato, tá? Mas ele não tem 6 níveis de pressão. E essa aqui que é um investimento um pouco mais alto, que ela tem 6 níveis de pressão. E aí você consegue encaixar a seringa de 0,5 ou de 0,3. As outras você só consegue encaixar a seringa de 0,3. Ah, desculpa. A Mesodocto tem um adaptador que agora que dá para encaixar a seringa também 0,3 ou 0,5. Então é só essa aqui e essa que a gente consegue apenas trabalhar com seringa de 0,3, tá? Mas trabalha de boa, tá? Trabalha de boa. Então, assim, na minha opinião, todas as canetas são boas. É gosto de você olhar, gostei daquela ali que é vermelhinha, gostei da outra que é azulzinha, enfim, todas as canetas são muito boas, tá? E aí a dúvida é como que eu tiro o princípio ativo de dentro do frasco para seringa? Como é que eu furo ali se não tem agulha, né? Aí existem os adaptadores, que é esse aqui, ó. Tá? Esse adaptador para seringa ou ampola de 0,5, a maior. E essa outra aqui, ó, que é igual um funilzinho, ela encaixa na seringa menor, de 0,3. Tá? E aí, hoje no mercado, a Mesodocto, ela tem esse anelzinho, tá? Tanto para a seringa de 0,3, que não tinha, quanto para 0,5. Tá, professor, o que isso tem a ver? Porque esse adaptadorzinho aqui, muitas pessoas reclamam que na hora de puxar, dá ar, dá bolha, e começa a dar problema para puxar. Né? E aí as pessoas, de tanto reclamar, a Mesodocto foi lá e conseguiu fazer uma dessa aqui para 0,3. Tá? Se eu comprar a caneta da Cosmobuild, eu consigo usar esse anelzinho da Mesodocto de 0 para a seringa de 0,3? Consegue, isso é universal, gente. Tá? Isso é universal. Tá certo? Então não existe, é exclusivo da caneta XY. Não, não, tá? E aí aqui tem, como a gente está falando tanto de seringa ou ampola de 0,5 e 0,3, tá? Eu botei aqui no slide para vocês verem. Então essa aqui é a seringa que tem uma capacidade maior do ativo aqui dentro, e aí me possibilita de fazer mais disparos. E essa aqui é uma quantidade menor, que aí infelizmente eu fico, né, restrito a poucos disparos. Mas mesmo assim ainda consigo disparar bastante com esse cara aqui. Tá? Então é só gosto. Tá certo? Então aqui ó, os adaptadores com as seringas conectado aos frascos. Tá? Essa peça aqui dourada, tá vendo? Esse alumínio aqui,
né, de vedação, não pode arrancar ele, que é ele que torna o frasco estéril. Tem gente que arranca, tira a borracha que está vedando e enfia a seringa lá dentro e puxa. Dá para fazer. Só que o produto perde o seu processo de esterilização, né? Porque, se não me engano, acho que eles fabricam essas substâncias e aí são esterilizados por raio gama, alguma coisa assim. É uma tecnologia moderna, tá? E aí você não pode abrir o produto, não pode abrir o frasco, tá? Então é apenas na borrachinha, aqui, ó, a borrachinha, tá? O meu anel dourado, eu fui lá, ó, espetei o meu adaptador, pronto, não perdeu a esterilidade. Eu não tive, o produto não teve contato com o meio externo. Só se você puxar e puxei demais, jogou lá dentro, aí você contaminou o produto, ferrou, estragou, tá? Não pode fazer isso, certo? Pegou demais, tira dali e joga fora numa pia, ou sei lá, né? Mas não joga lá dentro, novamente, senão você estraga o produto. E aí, como eu falei com vocês no início, é muito confortável, tá? Ah, mas arde. O que arde não é o produto entrando, não é o produto quando ele é transportado, é o princípio ativo, que às vezes ele tem um pH um pouco ácido, quando ele entra, arde. Né? Mas tem empresas que já colocaram substâncias que não são medicamentosas, à base de ervas, fitoterápicos, que tem um efeito analgésico. E aí a pessoa diz, pô, agora estou sentindo dormente. Isso é o efeito do produto, né, do princípio ativo. E tem muitas indicações, tá? Gordura localizada, que é o carro-chefe, capilar, flacidez corporal e facial, né, contorno do mento, flacidez da papada, né? Dá para trabalhar muita coisa. Rejuvenescimento do colo, né, do pescoço, das mãos, parte de melasma, efeito, né, toxina botulínica não, porque a toxina não pode levar pancada. Se você bota ali e dispara, você perde a sua toxina. Alguns médicos que compraram a caneta, pô, vou aplicar com a caneta. Não teve efeito, tá? Não tiveram efeitos benéficos, né? Só que a Cosmobuild lançou um produto que eu vou mostrar aqui, que ele não é toxina botulínica, mas ele tem um peptídeo botulínico, que é um princípio ativo que tem um efeito parecido com a toxina. Então, olha o avanço, lançaram agora, tem 2 meses. Né? E eu comecei a trabalhar com esse produto e os resultados são fantásticos. Só que não tem um efeito idêntico à toxina, que você aplica, daqui a 15 dias congela. Não. Esse você tem que aplicar, existe um protocolo que nós criamos e aí tem que aplicar algumas vezes, tá? Para ter um efeito de congelamento. Ah, mas vai durar 6 meses, 1 ano? Não. Dura em torno de 4 meses. Pô, mas tá bom, pô. Né? Pra gente que não tinha nada, tá bom. Né? Vai reclamar de quê? Com certeza, ano que vem, eles vão evoluir e melhorar muito esse produto. Né? Mas o produto ele é muito bom. Aí nós estamos testando em sudorese, né? Na parte de axila. Tem gente que reclama que a blusa fica toda molhada, coisa e tal. Então, estou fazendo alguns testes para mandar para a empresa, mas a empresa não criou esse produto para isso. Tá? Então, vocês não podem comprar isso e sair aplicando em axila. Né? Deixa o professor fazer o teste, mandar lá para eles, e aí depois eles vão autorizar a aplicabilidade na axila. Preenchimento, né? Mas não é utilizado e nem tem indicação essas canetas para preenchimento com ácido hialurônico reticulado. Esses, né? Restylane, esses que os médicos já usam, né? Que já vem com a seringa e a agulha preparada ali, enfim, esses não têm indicação. A indicação é para esses com pouca reticularização, que inclusive a Smart lançou, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Então, Volupress. Isso aqui é da Smart. Volupress, tá? Ele é um ácido hialurônico com pouca reticularização e ele não é tão espesso. Então, a gente consegue manipular ele na caneta. Tá? Esses hialurox da vida, né? Esses a gente não consegue, porque eles são muito espessos. E na hora de puxar, a gente não consegue.
Se conseguir na hora de disparar, interfere na pressão, né? Enfim. Ah, mas professor, a durabilidade é menor. É menor, mas existe um segredo para você manter a durabilidade. E esse segredo eu conto no meu curso, né? Porque aí vocês têm que pegar ali toda a manha, entender o porquê, entender de anatomia, para não ter entupimento de artéria, de veia, senão causa isquemia, e essa isquemia ela pode desenvolver com uma necrose. Então isso é sério, não é brincadeira chegar ali e disparar, né? É igual essa parte do tipo toxina. Você tem que entender os pontos motores, né? Eu vou dar uma pincelada aqui na palestra, mas isso aí você tem que estudar, você tem que ter um curso para ver a anatomia, né? Inervação, qual a funcionalidade desse participativo, que o paciente vai te perguntar. Se não é toxina, como isso funciona? Você tem que saber explicar. Tá? E aí, como toda técnica, existem as suas contraindicações. Essas são as contraindicações. Porra, professor, isso tudo a contraindicação, ela não é proveniente à caneta. Tá? A caneta você pode usar em qualquer pessoa. O problema é o princípio ativo. E aí eu fiz um apanhado de forma geral das contraindicações dos princípios ativos que existem no mercado. Então, por exemplo, doenças hepáticas, né, ativas e antecedentes, isso está na literatura, né, da maior parte dos princípios ativos, que é a composição do produto. Tá? Patologias vasculares, tromboflebite, varizes de grande dimensão, no local de aplicação. Tá? Você não vai pegar uma celulite, tratar e vai lá na perna cheia de varizes e sair disparando isso. Se ela tiver um trombo, se ela tiver uma inflamação nesse vaso, você vai aflorar tudo aquilo. E aí o médico vai dizer, pô, foi esse negócio que você fez na perna. Não podia. Né? Insuficiência renal, paciente que está fazendo hemodiálise, diabético descompensado, não pode fazer essas coisas. Apesar da aplicabilidade ser local, mas ele tem um resquício sistêmico mínimo, mas tem. Tá? Gestante, lactante, pacientes com neoplasias, né? Áreas inflamadas, tá? Ou com irritações no local do tratamento, elevados valores de glicerídeos, né? Para aquelas substâncias que ativam o metabolismo do adipócito. Então, pô, se o cara está com triglicerídeo muito alto, sabe-se que esses produtos vão acabar metabolizando o lipídio que está dentro, né, do adipócito. E isso aí vai para lá, o resíduo desse metabolismo, né, uma parte vai lá para o fígado. Então, você tem que ter isso em mente. Né? Infecções ativas, né? Se a pessoa está até com infecção de garganta, eu não faço. Ah, estou com infecção de ouvido. Semana passada a paciente chegou, estou com o ouvido dolorido e não vou fazer. Ah, mas qual o problema? Não vou. Deixa melhorar. Aí, como eu tenho ozônio, fiz um ozônio nela lá, auricular, né? Falei, deixa melhorar, procura um otorrino e aí depois você retorna. Tá? Paciente em terapias anticoagulantes também não pode. Diabético descompensado também é proibido, né? Porque mesmo não tendo agulha, isso sangra. Né? E às vezes você pega um vaso sem querer. Né? E fora que se está descontrolado esse diabético, né? Isso pode acarretar outros problemas. Então, paciente com alergias também aos princípios ativos utilizados. E muitos deles não sabem se é ou não alérgico a esses ativos. Por isso que o importante, antes de fazer esse tipo de terapia, é fazer um teste alérgico. Eu sabia que eu tinha alergia ao DMAI. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um teste disparando apenas 0,05 ml aqui no meu antebraço para tirar foto e mostrar para vocês como que eu iria ficar. Que é o que um paciente vai ficar. Né? E aí, se você nunca viu isso na vida, você fica apavorado. Né? Olha lá, fiquei todo empolado, né? Tudo avermelhado aqui, minha pele ficou com cor estranha. Tive a impressão que o meu rosto estava desse tamanho. E aí eu já sei. Fui lá e tomei 4 miligramas de polaramine. Né? E aí foi diminuindo, pronto. Né? Mas isso eu não vou ficar pagando para ver no meu paciente. Eu vou fazer um teste nele. Uma quantidade pequena do produto. Né? E ele assina um termo que foi feito
até dou esse termo no meu curso, né, que foi feito o teste alérgico. Por quê? Se ele desenvolver alergia lá na 8ª, 9ª sessão, que pode acontecer, você vai se resguardar. Pô, isso foi uma fatalidade, porque eu tive todos os cuidados que deveriam, né, ter. Tá? Eu não cheguei já fazendo. Né? E aí, num caso desse, ou você leva no pronto-socorro, ou você, né, orienta ele a fazer uso de um antihistamínico que ele já usa. Né? O que você costuma usar quando fica com alguma alergia? Eu uso Polaramine. Então, você pode tomar um comprimidinho de Polaramine, mas o ideal é você procurar um médico. Tá? Enfim, então a gente tem que dar esse suporte. Essa aqui foi uma paciente que ela reagiu também ao DMAI, fiz o teste alérgico dela, não deu nada. Apliquei, 3 horas depois, ela me liga. Né? Eu falei para o filho dela, traz ela no meu consultório, aqui na minha clínica. O filho dela trouxe ela não conseguia nem abrir os olhos. Né? Então isso pode acontecer. É raro, é raro. Eu já fiz, e já perdi as contas de quantos atendimentos eu fiz com pressurizado. Tá? Problema que eu tive na minha clínica foi comigo, que eu já sabia que eu tinha, e com ela. Né? Então, assim, é raro. Mas eu não posso esconder isso de vocês, eu tenho que passar isso para vocês. Tá? Dentro da aplicabilidade, muitas pessoas acham que essas canetas só aplicam no corpo. No rosto, né? Vai doer, coisa e tal. Se você... dói, no rosto dói, porque é muito sensível, mas se você usar, né, de uma aplicabilidade diferenciada que todo mundo faz aí de forma normal, você evita esse desconforto. Que é o quê? Um pensamento. É você avisar o paciente que você vai disparar, tá? Colocar aquelas esferas de vidro geladinha, tá? Isso ajuda, né? E muito, tá? Ajuda e muito. Agora, isso ocorre, esse desconforto, como volto a dizer, com aqueles princípios ativos que têm um pH abaixo de 5, tá? Aí vai sentir até no corpo, incomodar. Né? Por isso que quando eu compro a substância, eu pergunto qual o pH dessa substância. É uma substância rejuvenescedora que o pH é 4,5. Putz, isso vai arder. Ela vai sentir incômodo. E aí o risco dela não querer mais retornar é muito grande. Tá? Muito grande. Então, aqui aplicando na face, tá? Ó. Tá vendo? Então, ali, vocês observam que a parte traseira da seringa, ela desceu um pouquinho. Por quê? Ali eu programei 0,02 ml, é uma gotinha na face. Né? Vou botar de novo com som para vocês escutarem melhor o disparo. Viu como desceu aqui o pretinho? Ele empurrou. Tá? Não houve extravasamento do produto, isso é muito importante. Quando o produto extravasa é porque não está tendo uma boa acoplação, não acoplou bem, ou porque você está colocando uma quantidade grande do produto na pele. Né? Aí começa a ter problema. Certo? Pessoal, eu vou deixar aberto para 5, 10 minutinhos para perguntas no final. Tá? Eu sei que não vai dar para responder todas, tá? Mas é só vocês entrarem lá no meu Instagram e deixar lá alguma coisinha, que eu vou respondendo aos poucos, ou no próprio grupo. Né? Porque se coloca aqui no bate-papo, eu não consigo responder lá e, ao mesmo tempo, palestrar, tá bom? Então, a caneta que eu utilizei aqui foi o Mesodocto. Ela é muito bacana. Caneta bonita, chama atenção, ela é douradinha, com preto, enfim. Então, essa aqui eu consigo usar seringa de 0,5 e seringa de 0,3. Né? Eu troco um anelzinho, vou colocando a seringa que eu queira trabalhar. Certo? Então, é muito tranquilo. Aqui eu aplicando na região do nariz, fazendo uma rinomodelação. E observa que a área onde eu apliquei houve extravasamento. Aí eu tenho que reaplicar novamente, dentro de ou diminua a pressão ou diminua a dosagem. Isso também é raro de acontecer. Mas eu fiz propositalmente num curso para as pessoas observarem que dessa forma que aconteceu aqui foi o errado.
Então, observa na ponta da caneta que vai sair uma gota do produto. Observa lá, ó. Vou tentar deixar molinho. No 3 stout, aqui no 2. E falta de tecido. E falta de tecido. Aí explodiu. Viu? O produto, a gota vazou. O ácido hialurônico pulou. Ele bateu no osso e voltou. Né? Nesse caso dela ali, a quantidade do produto que eu coloquei era muito grande. Entendeu? E aí, automaticamente, o que aconteceu? Bateu no osso e voltou. Tá? Mas não doeu. Bem tranquilo. Você viu ali a reação dela. A maioria das pessoas leva um susto por causa da pressão. Do barulho. Pá, leva um susto. Por isso que eu disparo antes, fora do corpo dela, armo e disparo. Pá, tá vendo? Escutou o barulho? Esse é o barulho. Porque ela nunca viu isso na vida, né? E aí fica naquela apreensão, né? E aí toda vez que escutar o barulho já é familiar. Enfim, então se isso acontecer, né, de voltar ao produto, você tem que refazer a aplicação, porque não ficou legal. E aqui um mapeamento da face que eu criei para pressurizada, que é um pouco diferente da mesoterapia com agulha. Com agulha, você fura ali, com a agulha vai injetando, vai-se embora. Já com a pressurizada, não. Eu dependo do acoplamento da minha caneta, né, da seringa. A estrutura anatômica ela é rasa, então aquela pressão vai e volta do produto. Então eu fui vendo e fui mapeando. Quem já foi meu aluno no curso de pressurizada, pode observar que o mapeamento é diferente. Né? Que esse daqui eu atualizei no final do ano passado. Então está totalmente diferente. E aqui eu coloquei a dosagem mínima e a dosagem máxima. Por quê? Não tem receita de bolo. Cada paciente vai tolerar uma quantidade. Né? E aí eu gosto muito desse produto da Meso, que é o Skin Feel, que esse foi criado para microagulhamento, mas também foi autorizado pela empresa de fazer com a pressurizada. E eu já utilizo já há anos, eu nunca tive problema. Tá? O Skin Feel ele é legal porque ele tem vários fatores de crescimento, vários. E o resultado a nível de rejuvenescimento é fantástico. Se você já utiliza ele com microagulhamento e gosta, com a pressurizada você vai gostar muito mais. Tá? Então, esse mapeamento eu criei. E o único lugar que eu não aplico é pálpebra inferior e pálpebra superior. Porque é uma área muito vascularizada. Aplicou, vai romper um vaso, vai dar um hematoma enorme, tá? Fora que pode dar um edema, né? Por extravasamento ali, né, do sangue, enfim. E aí o paciente ele se sente muito desconfortável. Já com a agulha, há um risco também, só que é bem menor, porque o cara ele já dosa na mão ali a agulha. Já com a pressurizada eu não faço. Tá? Então eu faço qualquer área da face, menos pálpebra superior e inferior. Tá? Mas fulaninho faz. Ótimo, eu não faço. Tá? E aqui as regiões onde eu vou estar disparando. O primeiro mapeamento foi um mapeamento de quantidade, mínima e máxima. Aqui já é um mapeamento de quê? Da onde eu vou disparar. Tá certo? E a distância de 1 a 2 centímetros. Tá ok? A Meso também lançou esse produto aqui. Tá? Lançou agora recentemente. Que aí sim, esse ele é mais concentrado e tem uma finalidade de luminosidade da pele, hidratação, um pouco mais do que o Skin Feel. Então, você vê aí a quantidade de empresas que hoje tem esses produtos para vender. E você não precisa comprar com receita, né? Porque ele é um cosmético, ele não é medicação. Tá? E no ato da aplicabilidade ali na face, se você... a indicação das empresas de caneta é você colocar uma pressão fraca na face. E aí, às vezes, você botar a pressão fraca e acontece isso aqui, de formar uma pápula. Até aí tá legal. Mas o problema é quando essa pápula ela encontra-se numa coloração opaca, branca, pálida. Aí é perigoso. Se ficar assim, você tem que massagear. Se não massagear, pode dar uma necrose local. Tá? Por quê? Tá branco, não tem sangue circulando ali. Você
comprimiu, você obstruiu, né, a circulação sanguínea. E aí, meu amigo, as células vão morrer. Né? Se você massageia, automaticamente você evita esse problema, esse contratempo. Isso ocorre, volto a dizer, pressão muito fraca, aí você tem que aumentar a pressão, ou porque você está colocando uma quantidade grande de produto. Tá? Eu continuo com a mesma pressão. Só que no outro ponto aqui eu vou disparar, eu diminuo a dosagem do produto, a quantidade, né, o volume do produto. Né? E aí, muitas das vezes, dá certo. Tá? Então, aqui, para vocês observarem, foi um disparo com uma quantidade local de 0,05. Foi muito. Olha lá, ficou branco. Aqui foi 0,02. Olha como ficou menos branco. Né? Inclusive, aonde eu disparei aqui, eu massageei tanto que aí até sangrou. E aí, até é bom sangrar. Porque o sangue estava bloqueado, pô, deixa sangrar. Né? Enfim. Então, tem que massagear. Ah, no corpo acontece isso direto comigo, professor. Legal, massageia. Tá? Pode massagear. Né? Então, aqui eu massageando. Tô massageando aqui, ó. Tá vendo? Também não precisa você incomodar o cliente. É bem leve. Você vai massageando ali a área. Ah, professor, tem que mandar tomar alguma coisa, passar nebacetim, passar não sei o que. Não, não precisa passar nada. Massageou, a cor voltou ao normal? Ótimo, pode liberar ela, não vai ter problema. Tá? E aí, Garcia, em 1993, ele já dizia que o quê? Quantidades maiores do produto no local não fazem diferença. Pistot também já dizia isso. Se você coloca uma quantidade pequenininha, até abaixo do normal, você vai ter efeito. Tá? Agora, se você colocar além do normal, não vai ter efeito e ainda vai te trazer problema. Então, tem gente que acha que quanto mais eu botar ali, né, no local que eu disparar, vai ser melhor o efeito. Não faça isso. O risco de dar complicações, inclusive manchas hipercrômicas pós-inflamatórias, que você não vai conseguir tirar aquilo nunca mais na vida, tá? Porque foi um caráter medicamentoso ou cosmético, né? Você vai ter problema para o resto da vida. Então, o ideal, eu sempre consigo, eu gosto de dizer, menos é mais. Tá? Se você colocou uma quantidade muito pequenininha e não deu resultado, ótimo, não vai dar nenhum tipo de problema. Só não vai dar resultado. E aí você diz para o cliente, vamos refazer? Ah, eu não quero. Tá, devolve o dinheiro para ele, acabou. Tá tudo certo. Agora, o dia que você machucar um cliente, e como você vai voltar atrás? Né? E sempre fica uma marca, sempre fica uma sequela. Tá? Então, toma muito cuidado, tá, em relação a isso. Na face, existem áreas de grande valia, de grande importância, que uma delas é a área da glabela. Ah, tem um suco aqui, vou preencher. Não faça preenchimento da glabela. Nem com agulha, né? Quem puder fazer com agulha. Cânula, não faça. E muito menos com pressurizada. Tá? Por quê? Pressurizada você mira e joga. Se tiver um vaso ali na frente e a pressão for muito alta, você vai furar aquele vaso e vai obstruir ele. Entendeu? Então, a área da glabela é perigoso porque aqui vem uma artéria que passa aqui, que é a artéria glabelar. Ela vai irrigar a região ocular e ponta do nariz. Se você obstruir essa artéria, o cara pode ficar cego, tá? Se você não cuidar, e vai dar necrose na ponta do nariz. Isso acontece muito com preenchimento convencional, tá? Eu cuido muito de pacientes com esses problemas com ozônio. No meu curso de ozônio eu ensino a cuidar dessas coisas, né? Porque o ozônio ele acaba revertendo o processo de isquemia, né? E aí dói. Qualquer medicação analgésica que você, né, o paciente for tomar, ele não vai ter conforto, vai doer, não vai conseguir dormir à noite, enfim. Isso é muito perigoso. Por isso tem que entender de anatomia. E aí, aqui eu coloquei um pouquinho da anatomia, que no meu curso eu estendo isso mais, tá? Para a pessoa entender, olha lá, por que começa a doer os olhos? Por que começa o cara a ficar cego?
porque obstrui a irrigação ocular, tá? Obstrui. Por isso que essa zona aqui, ó, que vem da glabela, formando um triângulo aqui, ó, tá? Isso é chamado de zona triangular facial da morte, tá? Isso a gente sempre vê em harmonização facial. Por quê? No meio desse triângulo, ou dentro desse triângulo, onde passa as veias mais importantes da face. E ali, quando o cara vai fazer preenchimento, vai fazer alguma coisa, ele tem que ter uma habilidade muito boa. E, pô, acho que ninguém quer ter problema, né? Eu sou um cara que quer dormir tranquilo. Então, tem que estudar muito anatomia. Ah, mas eu tive isso na minha faculdade. Eu tive que estudar de novo quando eu comecei a me envolver com isso aqui, para recapitular tudo. E fora outras artérias que passam ali, né? Ah lá, falei com vocês, tanto a artéria quanto a veia, né? Glabelar, né? Tem o ramo frontal da artéria temporal superior, aqui, ó, onde ela está passando, né? Aqui ao lado, né? Então tem gente disparando aqui do lado de qualquer jeito, e aí pode obstruir ou lesionar essa estrutura importante, tá? A artéria palpebral lateral também, ó, essa aqui, ó, bem pertinho aqui dos olhos, tá? A artéria angular, ela passa aqui, ó, ao lado da região nasal, tá certo? E vai dar uma ramificação para quem? A artéria facial, que ela passa aqui no sulco nasogeniano. Então, eu vou jogar o preenchedor aqui no bigode chinês, eu tenho que usar a quantidade legal e tenho que usar a pressão certa. Se eu uso uma pressão além do normal, eu posso romper esse vaso e dar um edema e um hematoma. É normal. O problema é romper esse vaso e obstruir ele. Por isso que esses ácidos hialurônicos reticulados, a probabilidade de entupir uma artéria, um vaso desse, é muito grande. Já esses aqui, com pouca reticularização, pode até entupir, mas o risco é menor. Não é porque é menor também que eu vou sair fazendo de qualquer jeito, não é verdade? Então, eu tenho que fazer algo que não venha trazer problema para o meu paciente, porque eu vou estar trazendo para mim. E aí, é também importante sabermos, na área da face, que existem os músculos da face, né? Então, o músculo frontal, o corrugador, tá? Prócero, né? Então, são músculos que, a todo momento, a gente está vendo esses músculos. A gente está observando a funcionalidade deles. Que justamente aquela ruga glabelar é esse cara que é o causador. É o músculo que está muito forte. Então, aquela pessoa que usa óculos e está assim, tentando enxergar, né? Um sol muito forte, né? A sensibilidade luminosa. Aquele cara que só vive mal-humorado o dia inteiro. Então, ele está fortalecendo esse músculo a todo momento. E aí vinca aqui na pele. Por isso que não é ideal fazer preenchimento. O problema é suavizar a musculatura. E para você suavizar a musculatura da face ou do corpo, você tem que entender de origem e inserção, ponto de aplicabilidade, qual é a dosagem certa, que do homem é diferente da mulher. Né? Geralmente, na mulher, a quantidade a nível de unidades é menor, o do homem é maior, mas isso já foi quebrado, esses paradigmas. Eu já peguei muitos pacientes de sexo feminino com a musculatura muito mais forte do que os homens. Então, isso é muito relativo. Né? Os artigos mais atualizados já acabaram quebrando esses paradigmas. Então, aqui é um mapeamento da quantidade a nível de unidade de uma toxina botulínica, que nós trouxemos hoje para esse produto, o lançamento da Cosmobuild. Né? Só que eu volto a dizer, não é igual a toxina. Você aplicou hoje, daqui a 15 dias diminuiu, pronto, não precisa mais. Acabou, resolvi o problema. Não, não é assim. Existe um sistema que aí eu vou ter que passar esse protocolo para vocês da forma que eu comecei a observar isso no meu dia a dia, tá certo? E aí o produto é esse aqui, é esse cara. Ele tem argireline ou argireline. O argireline ele já era utilizado muito em cosmético,
com efeito Botox-like. O que é isso? Efeito de relaxamento da musculatura. Não é da pele, tá? Muscular. Né? Inclusive, da pele, ele melhora a textura da pele. E aí ele vem associado com outros princípios ativos maravilhosos, mas o mais importante é esse peptídeo butolínico, tá? É esse cara aí, o peptídeo butolínico, é ele que causa essa interferência, né? Da contração muscular, tá? Desses impulsos nervosos, né? Então é um cara aí que muita gente está usando, né? O Dr. Diogo do Casal da Beleza, excelente profissional, ele já trabalha com agulha há anos, com toxina botulínica, inclusive, né? A verdadeira, e ele relatou um efeito comparativo muito bacana. Então, eu converso muito com ele, assisti a live dele esses dias, enfim. Então, tem muitos, inclusive tem médicos já usando esse produto aqui da Cosmobuild. Por quê? Para aqueles pacientes que não têm condições de comprar uma toxina. Até porque as pessoas estão vendendo a metade do preço da toxina, isso aqui. Tá? Até porque o investimento do produto é barato. Né? Então, você não vai cobrar R$1.500 igual cobra uma toxina, né? No rosto todo. Você vai cobrar R$750, R$800. Quantas sessões eu vou ter que fazer nesse cliente? No máximo 5. Tá? No máximo 5. Então, você diz a ela, é R$800 e o valor 800 te dá direito a uma aplicação e mais, se for necessário, 4 manutenções. Não fala 5 sessões. Uma aplicação e 4 manutenções. Essas manutenções nós vamos ver nas revisões, que é a cada 15 dias, se há necessidade, né, delas. Se não houver, não vamos fazer. Mas aí fica com crédito para eu fazer, mas não. Dentro desse período, 15 dias, né, não houver necessidade, a gente para por aqui. Tá? Então, isso tudo tem que ser relatado em contrato para ela assinar. Senão, daqui a um ano, ela vai dizer, eu quero fazer mais a minha manutenção aí, porque ficou aí, eu paguei, né? Paciente é fogo, né? Então, tem que ficar nessa atenção aí da venda. E aí, alguns pontos que eu criei de aplicação, tá? Muito parecido com a toxina, muito, tá? Então, eu recriei esses pontos, né? De acordo com essas musculaturas, até porque quem é colega fisioterapeuta aí, não desmerecendo os profissionais, a gente estuda muito músculo, origem, inserção, inervação. Então, eu tive que voltar a estudar tudo isso, né? Que a gente tem que recapitular tudo isso. Esteticista também trabalha bastante, conhece muito essa parte. Então, aquilo que eu falei, a gente tem que voltar a estudar esses músculos. Para que na hora que der uma assimetria, você saber corrigir essa assimetria. Tá? Inclusive, chega um paciente com assimetria. Né? Isso não por outros profissionais, mas sim por ele ter uma força maior numa hemifácie do que na outra. Entendeu? Então, aqui eu tirei de uma literatura, né, que foi feito um exame para analisar a força muscular junto com a profundidade do sulco. Tá? Então, aqui eu consigo ver nessa imagem tanto o sulco, né, que é chamada de ruga mecânica, tá? Que está sendo provocada por quem? Por esses carinhas aqui. Ó, tá? E aqui são os pontos de força. Isso tudo eu mostro no meu curso. Tá? Os pontos de força. É o mais importante. Que é justamente os pontos de quem? Da aplicação da substância. Se eu aplico no ponto errado, eu não vou ter o efeito esperado. Às vezes até um efeito contrário. Né? E aí o paciente, às vezes, pode ter uma pitose, chegar no teu consultório assim e não conseguir abrir os olhos, né? Chegar com a boca um pouco torta, ou começar a falar de acordo com a dicção, ficar assoviando o bico, né? Às vezes correndo baba aqui, ó. Por quê? Você aplicou em volta dos lábios de uma forma errada, e aí vai ficar, né? Assim, ó. E aí está falando, está assoviando. Então, isso são coisas que a gente vê no dia a dia, que acontece até com os dermatologistas. Acontece até com os médicos. Né? Porque às vezes é uma fatalidade ali, o cara está ali, não está num dia bom, um paciente também não obedece.
Porque quando se faz aplicação de toxina na face, não pode no dia ficar baixando o rosto, né? Olhando muito no chão. Tem que pegar algo no chão, é agachando, tá? Porque para a força da gravidade não influenciar, né, no produto que está depositado ali. Então, existem uns macetes que isso tudo eu passo dentro do meu curso para vocês, tá? E mesmo a gente fazendo perfeitamente, ainda tem os contratempos do dia a dia, né? Imagina se fizer de forma aleatória, de qualquer jeito, né? Aí complica. Então, esse daí é o ponto que eu desenvolvi mais para quem tem essas rugas de forma horizontal na região frontal da testa. Tá? É esse cara que é o danado, ó, o músculo frontal. Olha o feixe muscular, os feixes. Ele que está fazendo força, né? Nessa região aqui, ó, fazendo a força para cá, ó. Olha lá, fazendo força para cá. E aí, quando eleva essa musculatura, franze tudo aqui, né? E aí existe um esqueminha de quem tem a testa pequena, quem tem um testão, igual eu tenho uma testa grande, nem cabelo tenho. Então, dependendo, eu tenho que fazer um ponto aqui em cima para estabilizar, porque se esse músculo ali diminui a sua funcionalidade, automaticamente outros que não tinham essa força vão passar a ter. E aí, toda vez que eu faço toxina em mim, agora eu estou fazendo esse produto, se eu não fizer direito aqui, eu fico com duas coisas enrugadinhas aqui, igual dois chifrinhos aqui em cima. Fica horrível, parece que a minha testa está amassada. Tá? Então, isso a gente tem que ir analisando. Tem casos que a gente tem que aplicar e ver como a área vai se comportar. E aí a gente faz uma revisão em 15 dias, sempre 15 dias. Né? E aí, nessa revisão, se for o caso, fazer uma manutenção. Tá bom? Então, isso aí depois a gente cai mais a fundo, que a gente tem tempo, né, num curso apropriado. Então, esse aqui é um paciente característico, que ele tem a musculatura frontal, mas ele tem apenas uma força, né, um ponto de força nesse músculo aqui, ó, tá? Que é o próprio frontal, né, nessa base aqui inferior. E olha o que acontece? A sobrancelha dele uma é maior e a outra é menor. Então, esse cara eu vou aplicar na testa toda? Não. Eu vou aplicar só aqui nesse ponto de maior força. Agora, se ele reclamar, doutor, quando eu estou falando muito assim, minha testa enruga toda. Aí eu tenho que analisar esse movimento que ele faz, e aí, paralelo a esse ponto, né, de força, eu vou tentar, né, distribuir essa substância na região frontal da testa para que ele fique mais confortável no ato, né, de gesticular, né? Enfim, a mímica. Então, aqui após a aplicação, olha como esse músculo perdeu a força. E automaticamente, ó, igualou. Pronto. É isso que a gente busca a todo momento. É a satisfação do cliente. É isso aí que a gente quer. Tá? Olha outras pessoas que têm uma força tão grande, né, nesse músculo mediano, que na hora que ele enruga ali o meio da testa, forma-se uma ruga central. Ela está aqui, ó, localizada aqui no centro. Então, a forma de aplicabilidade é diferente. Ela não é tão extensa. Ela é mais localizada no centro. Mais nesses pontos vermelhos do que nesses aqui, ó, pontilhados. Então, primeiro eu faço nos vermelhos. Com 15, 20 dias eu vejo se diminuiu a força. E aí eu vejo como que está ali a harmonia. Ficou legal? Não faço esses das laterais. Não ficou bom? Eu vou lá, reforço aqueles outros em vermelhos e ainda faço, né, nessas regiões novas, né, novas regiões, certo? Então, quando a gente tem esse músculo, né, que é o orbital dos olhos, que ele enruga junto com o sorriso, né? E aí muita gente tira foto e fica com isso aqui enrugado, chamado de pezinho de galinha, não sei o que coisa e tal. Paralisar por completo a gente não tem como fazer isso. Mas a gente consegue fazer a aplicabilidade aqui para suavizar. Suavizou, ele vai dar o sorriso, mas não vai vincar da forma que vincava. Então eu digo para ela, não vou congelar, mas eu vou dar uma suavizada.
Tá? Em casa ela pode estar usando um creme, também dessa linha, da Cosmobuild, que ela vai estar a todo momento jogando o princípio ativo, reforçando ali na face. Né? Aplicar todo dia não pode, toda semana também não pode, mas o creme ela pode usar 2 vezes ao dia, certo? Então aqui são outros mapeamentos também da face, de acordo com a força muscular, tá? De acordo com o sorriso, tá vendo? Em repouso é uma coisa, sorriu, meu amigo, outra coisa. Os músculos eles vão fazer força, né? Na direção das suas fibras, praticamente, tá? Então o zigomático maior é o cara que dá aquele sorrisão, né? Forte, marcante, e automaticamente vai, ó, enrugar essa região lateral da face. Então, dependendo do paciente, até no zigomático eu tenho que jogar, né? Fazer a aplicação, tá certo? Então, isso tudo a gente discute muito isso, né? Esse assunto. E aqui uma cliente, né? Que eu fiz a aplicação desse produto, foram 5 aplicações nela, que ela tinha um músculo muito forte, e eu fiz uma aplicação, né, na realidade, ali eu botei 5, mas foi uma aplicação e 4 manutenções, tá? É assim que a gente vai falar para o paciente, certo? E aí, essas aplicações, vamos dizer assim, elas foram feitas a cada 15 dias. E eu fui até o cara ficar fraco. E aí, quando chegou numa força igual a essa, eu falei, opa, vou parar. Porque senão eu congelar também muito, vai ficar muito artificial. Não fica legal, entendeu? Mas o dela ainda vai voltar essa semana para eu corrigir isso aqui, ó. Olha como ficou um chifrinho aqui, ó. Tá? A sobrancelha dela deu uma seta. Então eu tenho que ir aqui, dar um disparo aqui, para tentar enfraquecer, que é igual um mapeamento daquele rapaz. Tá? Então isso pode acontecer. E aí você tem que, né, dar esse suporte para o cliente. Não é cobrar de novo, vou ter que cobrar um aqui. Não, não, ela pagou, cara. Agrada. Agrada porque ela vai trazer muitos clientes para você. Tá? Então, essa é a nossa proposta, agradar os pacientes. E aqui são os pontos, que são muitos, não são poucos, quando se trata de pescoço e colo. Tá? Então, é uma área extensa, é grande. Até porque a distância entre um disparo e o outro é em torno de 2 a 3 centímetros. E a quantidade que é colocada ali é 0,05. É um kititinho de nada. É muito pequeno a dosagem. Tá? Isso você regula lá no próprio equipamento. Certo? E aí, se vocês observaram como ficou legal esse colo, esse pescoço, como rejuvenesceu. Tá? Olha lá, ó, dia 0, quando ela chegou na minha clínica. Aqui, 30 dias depois. Aqui, 60 dias depois e 120 dias depois. Né? Foram feitas praticamente 4 sessões com intervalo de 20 dias. Então, ficou muito bacana, né, o efeito, muito bacana. Tá certo? Aqui é a área capilar. Né? Tudo bem que aqui o cara está com uma região muito crítica. Se tiver lisinho mesmo, não tem jeito. Tá? Só se tiver uma penugem. E aí eu já tinha dito isso para ele, ó, eu vou aplicar onde tem a penugem e aonde está liso a gente tenta. Você está aqui, né? Vamos tentar. E aí eu fiz esse mapeamento aqui, ó. Esse mapeamento. Poderia ter estendido até aqui embaixo? Poderia. Mas eu fiz aqui, onde está mais crítico. E aí nós observamos que foi 60 dias. Com 60 dias após, já teve uma mudança. Tá? Já teve uma mudança positiva. Tá certo? Então, isso aí é bacana, porque você vai mostrando ao paciente que tá mudando. Agora dizer que ele vai ter cabelão, pô, fica cabeludaço, aí não, né? Mas há uma probabilidade, né, pequena disso acontecer. Não vou mentir. Se você associar com uma carboxiterapia, associar com ozônio, pô, você só vai dar um up nessa nutrição da raiz do pelo, né? E a aplicabilidade é feita dessa forma. Você afasta ali a área, quando tem muito cabelo é só uma falha, né? E você vai disparando, faz asepsia. Com a agulha e a seringa, aí é feito de forma convencional, né? A angulação não é em 90 graus, é que eu deixei em 90, né, nessa ilustração,
para vocês entenderem aonde tem que jogar o princípio ativo, mas aqui a caneta ela é colocada a 90 graus, não tem jeito, até para acoplar ali, mas na seringa e agulha, a angulação é até menos de 45, tá? Porque ela entra perpendicular à pele e vai fazendo ali a introdução medicamentosa, né? Então, isso aqui também a gente trabalha muito, tá? Bom, papada também é uma área que as pessoas procuram muito, tá? Tem umas que não tem nada de papada. Aí é coisa de cabeça. Aí diz que tem papada, em cima que tem. Não, não tem, eu não vou fazer. Por quê? Se você joga uma substância lipolítica numa área que não tem tecido adiposo, vai dar problema. Ela vai causar uma reação inflamatória na área que não deveria, né? Até porque as substâncias lipolíticas são diferentes das substâncias tensoras. Então, eu tenho uma substância tensora que eu gosto muito, é essa aqui, que é o Flacipress, né? Ele também tem ácido hialurônico, certo? Mas ele tem fatores de crescimento, tem DMAI, tem colágeno, tem elastina. Eu não posso usar isso aqui em mim, por causa do DMAI. Silício orgânico, tem epidermosil, vitamina C, que é um poderoso antioxidante, tem vários princípios ativos aqui, né? Tem outro também maravilhoso, que é o da Cosmobuild, tá certo? Que ele trabalha tanto o tônus da pele quanto o tônus da musculatura. Olha que bacana, né? Então, o ideal é você estudar cada princípio ativo, né? No meu curso eu até falo nos principais, a gente estuda, né? Eu vou passar para vocês o que cada um deles faz, mas é tanto princípio ativo que o ideal seria um curso de cosmetologia, mas que fale sobre esses princípios ativos. Mas no Google tem muitos artigos científicos sobre esses princípios ativos, né? Enfim. Então, aqui eu peguei uma foto para pôr na aula de uma papada bem volumosa, né? Inclusive, ela tem uma gordura aqui no pescoço, tá vendo? Que eu acabei colocando o princípio ativo aqui nesse cordão que ela tinha aqui, né? Enfim. Então, se vocês observarem a forma de aplicação, eu aplico o paciente deitado, que aí fica melhor para ele, né? A cabeça fica apoiada e para eu fazer a prega, tá? Mas tem pessoas que aplicam sentada, porque sentado dá para ver certinho ali a papada, enfim. Isso aí é de acordo com a sua vivência, né? E aqui, se vocês observarem 2 sessões com intervalo de 15 dias, eu usei uma mescla também da Meso, que ela tem uma substância chamada de planta carnívora, tá? Ela enxuga muito o tecido adiposo. É fantástico. Eu uso muito ela para corpo e agora eu estou usando ela para papada. Então, vocês observam aqui que teve uma redução muito boa, tá? Mudou. E aí o paciente começa a se animar, né? E fica satisfeito, né? Outra área também que é muito procurada é essa área do bigode chinês, né? Bigode do chinês, enfim. Então, essa é uma área que a gente pode estar fazendo com esses produtos, né? O Volupress, o outro, né? Da Cosmobuild, enfim, esses, né? Que são a base de ácido hialurônico. Inclusive, da Cosmobuild tem 10 tipos de ácido hialurônico numa única substância, com pesos moleculares diferentes, enfim. Nessas áreas, tá? Mas sempre entendendo da anatomia, porque aqui passa uma artéria, uma veia muito importante, né? Para não causar lesão dela, tá certo? Aqui é uma cliente que eu fiz, uma paciente, dei apenas esses 4 disparos, 2 pontos, vamos dizer assim, né? E se vocês observarem 30 dias depois, com uma única aplicação, tá? E a durabilidade dela foi de 3 meses. Então, eu fiz uma única aplicação por 3 meses. Eu não precisei fazer manutenção, tá? Ela foi nas revisões, para eu olhar, tirar foto, enfim. Então, ficou muito boa, tá? Parece até que a bochecha dela ficou mais magra. Não é, porque ela tinha um buraco aqui. Preenchi aqui, pronto. Não é que igualou,
mas deu uma disfarçada na região da bochecha. Essa aqui foi uma aluna minha que mandou para mim. Ela fez o curso há pouco tempo, e aí mostrou lá, pô, professor, fiquei muito animado, o paciente gostou, né? E o suco dela é muito profundo, ó, e ela conseguiu suavizar. Ah, mas eu quero deixar assim, reto. Isso aí não. Aí isso aí tem que usar fio de sustentação, fazer plástica, né? Aí não, né? O paciente ele tem que ter uma consciência que esses tratamentos é para melhorar, não é para tirar, arrancar. Ah, você vai tirar meu suco? Não, não vou tirar nada. Ah, você vai tirar minha mancha? Não, não vou tirar nada. Vou clarear, vou melhorar, enfim. Então, tudo isso a gente tem que explicar. E a funcionalidade desses produtos à base de ácido hialurônico é o quê? Pegar uma pele com uma invaginação, eu aplico o produto aqui. Quando eu aplico o produto, qual a função dele? Preencher. Só que você joga uma quantidade que ele pode vir a aumentar até 10 vezes mais. Por isso, quando eu faço uma boca, faço um suco, eu coloco uma quantidade pequena. Se for o caso, eu boto mais daqui a 15 dias. Por quê? Aquele volume que foi causado ali na hora, ele ainda vai aumentar durante ali aquele período de 4 até 24 horas após a aplicação. Tá? Então, quando você faz uma boca, pô, bota mais, aí você vai botando mais. Pô, daqui a pouco ela tá com um bocão, tá um bico de pato. Aí fica horrível. Aí não tem como tirar. Né? Você pode até usar a hialuronidase, mas é uma medicação que só vende com receita. Né? Porque o hialuronidase, ele destrói o ácido hialurônico. Né? E é o que é utilizado quando se faz com agulha. Tá certo? Então, pô, é chato, né? Pô, não ficou legal, o paciente reclamou, vou ter que corrigir. Não é chato. Fica chato. Então, é bom você ter esses parâmetros, porque às vezes você vai na onda do paciente, bota mais. Não, calma, minha senhora, que até amanhã pode aumentar 10 vezes mais do que está aí. Né? E aí o paciente ele tem que beber água. Porque ácido hialurônico atrai água. Então, se ela bebe pouca água, o organismo vai sequestrar quem? O produto que você injetou. Tá? Por isso que algumas pessoas não dão certo. Faz, não dá certo. Ainda mais esses com pouca reticularização. Né? Você tem que pedir para o paciente para beber água. Tá? Tá joia? Ah, dá alergia? Nenhuma, porque o ácido hialurônico a gente produz. E aí, também dá para a gente trabalhar essa parte nasal. Isso aqui é escultural. Isso aqui você tem que bater o olho e analisar como que poderia ficar bacana. Tá? Porque com um disparo apenas, você muda todo o formato do nariz. E você muda a fisionomia do cliente, do paciente. Isso é bacana. E aí a Cosmobuild lançou esse ácido hialurônico, tá? Que é o Rhinoderm para a parte nasal. Porque é um cara que não causa obstrução, é um cara que é muito seguro para se trabalhar. Tá? Então, assim, é bacana vocês fazerem um curso de harmonização facial. Visagismo, tá? Porque o visagismo ele te dá uma visão muito ampla de como o rosto do paciente ele tem uma apresentação, né, que vai ser melhor. Tá? Corte de cabelo, né? Design da sobrancelha, isso tudo você passa para o teu cliente. Né? Como eu trabalho com uma design de sobrancelha, uma micropigmentadora, então, na minha clínica tem tudo isso. Eu faço um esboço do rosto do cliente e vendo aquilo para ele. E aí, o que você acha se ficasse assim? Caramba! Eu tenho uma micropigmentadora aqui, tem a design de sobrancelha, tem eu que faço esse serviço aqui do nariz, né, do suco, enfim, vamos tentar. E aí você acaba vendendo esses serviços. Então, aqui, o único disparo que eu dei aqui, vamos lá, vocês entenderem isso aqui melhor. Ó, aqui, ó, dei o único disparo aqui, ó. Sabe qual a quantidade que eu botei? 0,02. Aqui, como melhorou o nariz dela. Tá? E se eu quiser dar uma empinada, tem aquele narizinho empinadinho, charmosinho, eu vou lá no músculo depressor do nariz aqui embaixo. E aplico o quê? Os médicos fazem toxina. Então, nós vamos aplicar aquela substância
que ela tem o produto que parece bastante com a toxina, né, que eu acabei de mostrar agora aqui para vocês. Botuline A, entendeu? Então dá um disparozinho aqui. Mas para você entender toda essa harmonia, você tem que, né, estudar essa parte de harmonização. Porque às vezes um disparozinho aqui, como eu falei, muda tudo. E sabe quanto é cobrado isso aqui? Um disparo, pum, uma gota, R$ 550. Né? É que eu digo, não ganha dinheiro quem não quer. Né? Mas para também, não basta só querer, você tem que entender. Tá? Então isso é muito importante. Isso aqui é meu sobrinho. Ah, tio, meu nariz é igual de tucano, não sei o que, coisa e tal. Eu vejo você postando lá, faz um negócio em mim. Olha lá, ó. Tracei aqui, ó, tirei a foto dele antes, imprimi numa folha com a linha traçada, mostrei a ele como poderia ficar. Tá? Isso tudo a gente imprime lá na hora e mostra para o cliente. E aí eu falei, opa, é aqui que eu tenho que trabalhar. Ó. Mas, professor, por que você não trabalha logo tudo? Não. Se eu trabalho logo tudo, aí vai ficar com o nariz prolongado. Ele tem que ter essa dobrinha aqui, né? Que isso faz parte da área nasal. Então, após a aplicabilidade, um mês depois ele foi para a revisão, olha lá. Perfeito. Ficou top. Né? Vira e mexe. Quando vai diminuindo, ele faz novamente. Pô, eu faço, pô. Meu sobrinho. Né? Vamos lá. É bom que vira minha propaganda lá na família dele, lá, né? Do outro lado, enfim. Então, agora ele está reclamando disso aqui, ó. Ah, tá com uma bola grande aqui na ponta. Eu vi que você fez lá de uma menina e ficou bacana. Aí nós já combinamos dele lá semana que vem para aplicar aqui, ó. Botuline A. E aí, ó, o nariz faz isso aqui, ó. Dá uma empinada. Botar muito, vai empinar demais, vai ficar com o nariz, aí já é um narizinho de menina, né? Aí fica feio, fica estranho. Até isso a gente tem que entender. O rosto masculino e feminino. Pra não dar problema. Certo? A boca. A gente acha simples, né? Ah, vamos dar um disparo aqui, outro aqui, outro aqui, outro lá, e vamos jogar ali, fazer volume. Não é assim, gente. Temos que entender toda a anatomia, todas as áreas da face, da boca. Então, temos que entender da linha de proporção de equilíbrio, né? Área molhada, área seca, comissura labial, arco do cupido, filtro, para você ter a noção de tudo isso e fazer uma harmonia da boca. Né? Linha limite, muito difícil fazer volume aqui. Se você faz volume aqui, fica isso aqui, ó. Isso aqui. Ninguém quer ficar assim. Boca de cachorro com raiva. Né? Ou às vezes fica com uma boca de boia. Não tem aquele formato, aquele charme, né? No meio, no centro da boca. Então, você primeiro tem que estudar a boca do teu cliente, porque ali você já vê, né, onde tem menos, pouco volume. Você tem uma foto para eu ver como era antes, quando a senhora era mais jovem, e aí você tem uma noção de tudo isso. Né? Estudar essa boca. Se for o caso, eu até digo no meu curso, estuda em primeira boca, diz a ela que hoje é a sua avaliação, consulta, você não tem condições nem se quisesse de atender, porque a agenda está cheia, às vezes pode estar até vazia, mas você diz que está cheia. É até um marketing. Caraca, só viu que a agenda é cheia essa mulher. Está cheia. E aí você volta, pode voltar até amanhã, à tarde, eu tenho um horário. Aí você vai ter um tempo de estudar em casa boca desse cliente. Para você traçar a estratégia para poder trabalhar. Né? Então eu faço essas marcas, essas marcações no lado do meu paciente, né? Porque é linha limite, linha de proporção, aonde eu vou disparar. Né? Tem paciente que não há necessidade de fazer 2 disparos em cima e 2 embaixo, só apenas um em cima, um embaixo. Isso é muito relativo. Boca grande, eu vou ter que disparar mais. Boca pequena, dispara menos. Então, olha aí, né, como muda. Né? E aí eu usei esse Aerocoat, né, nos lábios. Preste atenção. Né? Olha lá. Eu encosto aqui, ó, apoio com o meu dedo indicador,
para o produto não subir, senão ele vai parar aqui em cima. Pode vir parar aqui em cima. Já no dedo não, ele vai parar ali. Ó. Olha lá, disparei em um dos pontos e bem tranquilo. Ela só levou susto do barulho. Né? Você pode passar um gelzinho, né? Que se usa em microagulhamento para diminuir esse desconforto, que não tem, é muito tranquilo, mas às vezes o paciente quer alguma coisa para gerar um conforto maior. Pode, não tem problema nenhum. Ciente que aqui é mucosa, ele vai dar uma anestesiada boa, tá? E ela não pode passar a língua aqui, senão a língua fica anestesiada, enfim. Então você observa o volume dos lábios dela antes e logo após a aplicação, tá? Eu sempre digo que até 24, 48 horas após, a boca não vai estar perfeita, porque foi uma lesão, tem edema, tem volume do produto, né? Às vezes fica com hematoma, dá uma equimose, então calma. Vamos esperar aí uns 5 dias, que aí você vai ver realmente a tua boca linda, tá? Não é de imediato. Olha essa aqui, ó, antes e após, né? Aqui foi 72 horas após, tá? Então, você vê que o filtro dela aqui ficou mais, ó, charmosinho, tá certo? O arco do cupido também deu uma volume. Você vê ó, a distância aqui, ó, a espessura aqui como aumentou, mas também não fiz aqui no canto, tá? E até porque eu não queria fazer uma coisa exagerada, senão fica um bocão. Aí, né? Calma, se houver necessidade, a gente faz um retoque mais lá para frente. Então, assim que eu falo com meus pacientes. Então, aquela que eu marquei lá que vocês viram, essa foto aqui é antes e aqui depois do procedimento. Olha como os lábios ficaram totalmente diferenciados e bem natural. Tá? Eu sou um cara, tanto com o Butoline A quanto esse preenchedor, eu sou um cara que não gosta de fazer nada de exagerado. Ah, eu quero bocão. Não, não é aqui. Aí eu indico uma outra clínica, que lá a mulher gosta de fazer bocão. Né? Por quê? Isso é a imagem do meu trabalho. Ah, mas você tem que agradar o paciente, professor. Eu tenho que agradar ele, mas ele lá fora ele vai levar o meu nome, a minha imagem. E aí muitos vão dizer, nossa, essas bocas que esse cara faz aí, não é legal. Então essa aqui é a pior boca para se tratar. Por quê? Lábio muito fino, é uma boca que os outros até dizem assim, aquela boca murcha. Né? Como que eu vou trabalhar? Às vezes é até difícil de você acoplar ali a caneta. Mas eu disse para ela, vou acompanhar sua anatomia labial. Você tem um volume maior embaixo e menor em cima. Então eu vou acompanhar isso. Se não ficar legal, a gente aumenta um pouquinho mais em cima, para ficar a mesma proporção. E ela gostou. Né? Ela gostou do jeito que ficou. Tá certo? Então, nesse caso aqui, mudou radicalmente os lábios dela. Essa aqui também já é difícil, uma senhora, pele extremamente flácida, nunca vai ter boca de garotinha, né? E ela queria bocão, eu falei, não, não vai ficar legal, tá? Não vai. Aí eu fiz um projetinho para ela, imprimi para ela ver, falou, realmente vai ficar estranho. Falei, calma, vamos devagar. E aí, após a aplicação, ó, ficou bem natural, pô. Não ficou nada exagerado, ó. Antes e depois, tá? Aí depois até deu uma murchadinha, 15 dias depois ela falou, aplica mais um pouquinho? Apliquei, para voltar ao volume que está aqui, né, que vocês estão vendo no slide, tá certo? Já essa senhora aqui, eu fiz ó, suco, comissura labial, né, estendi até aqui embaixo, fiz contorno da face, tá? Fiz na testa, tá? Então, às vezes, você trabalha o rosto todo e não são as mesmas substâncias que você vai usar. Você usa uma substância X aqui, uma outra Y aqui, uma outra Z aqui, pode ser feito também, tá? No mesmo dia ou dias intercalados. Então, aqui no final do tratamento, a gente observa que a pele dela é outra. O suco dela melhorou muito, né? Esse rapaz também, ó,
Os homens estão procurando bastante. Suavizei um pouquinho aqui. Não fiz nada exagerado para também não ficar muito, né? Dei uma suavizada na mímica dele aqui, ó, muito marcante. Então aqui ele tinha 1, 2, 3, 4 rugas. 1, 2, 3. Tá? Suavizou muito aqui, ó. Isso aí você tem que ir devagar. Se um paciente desse você melhora muito rápido, vai dar susto no pessoal que tem confiança com ele. O pessoal vai olhar, nossa, o que eu vejo está diferente? E às vezes tem igual ele, eu não quero que as pessoas observem que eu esteja fazendo tratamento. Então você tem que obedecer o cara, né? Enfim, então isso tudo você tem que avaliar. Não é fazer de qualquer forma. Olha como ele mudou, tá? Mas isso tudo devagar, tá certo? Olha lá o outro lado, ó. 1, 2, 3. 1, 2. E bem rasa, aqui estava muito fundo, tá? Você pode finalizar com peeling, pode finalizar com microagulhamento. Ah, já fiz tudo que tinha que fazer com a pressurizada, agora eu vou fechar com microagulhamento. Perfeito, entendeu? E aí você pode estar trabalhando de todas essas formas para no final você ter um visual positivo. Aquilo que o cara vai olhar e vai dizer assim, caraca, uau, meu Deus do céu, como ficou bacana, né? É óbvio que a gente também não vai conseguir esse uau, né, em um mês, tá? Dependendo do tratamento, isso leva de 3 a 4 meses, tá? E isso vai depender da necessidade de cada paciente, entendeu? Então, essa parte aí de hoje, né, que é a primeira parte de face, é basicamente um resumo de tudo que eu passo, né, no meu curso, que eu vivencio dia a dia na minha clínica, né? Infelizmente, o tempo aqui é muito curto, senão daqui a pouco a gente não vai ter tempo nem para as perguntas. E, enfim, esse era o recadinho que eu tinha que passar para vocês. Aqui eu coloquei só para relembrar 18/7. Quem tiver interesse, entrar em contato diretamente com a Lília, tá? É ela que é a organizadora do curso. E ela vai passar todas as informações para vocês, né, caso alguém tenha interesse, tá certo? Quem já me acompanha sabe que eu estou sempre postando as coisas lá, algumas atualidades lá no meu Instagram. Quem puder ir lá me seguir, né, curtir, comentar lá, né, nas minhas postagens, o professor também agradece. E meu canal também no YouTube, tá? Tem muitos vídeos lá bacanas no YouTube, que vocês podem ver, rever, né, quantas vezes vocês quiserem, tá certo? Então, quem já trabalha aí com a técnica aí, fica à vontade, tá certo? Então, vamos lá. Vamos dar só mais 5 minutinhos para ver se alguém tem dúvida. Né? Vamos deixar aberto aí. Né? Legal, para a gente não encerrar. Deixa a pessoa que quiser fazer alguma pergunta, levante a mão assim, porque o Zoom ele já me dá aqui que tem alguém aí levantando a mão e eu abro o áudio aí para fazer pergunta. Tá Tem uma pergunta no grupo sobre quem poderia trabalhar com a intradermoterapia. Igual tem uma profissional lá que ela citou que ela é profissional da estética, mas ela é profissional da estética através de cursos livres, né? Sim. Ela já trabalha há algum tempo na estética, ela é massoterapeuta e tem cursos livres. Ela quer saber se ela pode trabalhar com intradermoterapia. Lília, assim, pela legislação, pelo que eu estudei, né, em relação a leis, essas coisas, não existe nenhuma proibição, tá? Primeiro, que a caneta ela está registrada na Anvisa para ser utilizada por pessoas leigas. Nós não somos leigos, né? E os insumos, né, e as mesclas estão registradas como cosmético. Então, não vejo proibição para isso, tá? O que ela não poderia é agulha, seringa, comprar produto que necessite de receita, aí não. Aí isso cabe até processo criminal, tá? Mas isso aqui não. Isso aí não há impedimento, não. Tá? Paula, você ia falar alguma coisa? Fica à vontade, minha amiga. Sim, tá me ouvindo? Tô. Tá. A minha dúvida é o seguinte, com relação ao jato de plasma, pode ser feito depois do Butoline?
O ideal seria fazer antes, quanto tempo depois, se puder. É legal você fazer o tratamento do Botuline A para ver onde que vai ter o efeito. E aí, depois que você chegar ao efeito do Botuline A, você vai lá e faz o jato de plasma. Porque o produto ele vai agir no músculo. E o jato de plasma é na pele. Então, não vai ter interferência, não. Pode fazer. Eu estou perguntando porque, como na toxina botulínica pede para a gente não fazer, e essa questão do Botuline ainda é muito nova, a gente fica meio perdido ainda, né? Sim, mas eu te digo até que a toxina botulínica não teria problema, não. Eu faço. É porque os médicos não sabem o que é jato de plasma. Ah, Tá? É igual falar que passar radiofrequência já deixei de fazer. Eu já deixei de fazer muito jato de plasma por causa disso. É igual existe um mito. Aonde fez toxina botulínica não pode passar radiofrequência. Isso é um mito. Já está comprovado cientificamente que a radiofrequência não interfere no efeito da toxina. Entendeu? Só que o médico não entende disso. A gente tem que mostrar o artigo a ele. Está aqui, ó, o artigo científico. Bom saber. Tá bom? Quero fazer seu curso. Obrigada. Ok. Tá, pode pôr lá. Alguém quer fazer pergunta? Débora. Vamos lá, Débora. Deixa eu ativar seu áudio aqui. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô. Oi, boa noite. Boa noite. Foi ótimo o curso, a palestra, né? Obrigado. Eu queria te perguntar o seguinte, como esteticista, porque a minha formação é estética, Sim. E eu vi você falando sobre a questão intramuscular. Essa questão da intramuscular é específica para algumas categorias, né? Ou não? Assim, tipo enfermeiros, biomédicos, pessoas que já fazem um invasivo. Isso não é? mesmo, Débora. A caneta, você não tem proibição de usá-la, a de intramuscular profundo. Isso. Mas a mescla, ela é medicamentosa, porque essas empresas de cosmético ainda não criaram. Aí você precisa de um profissional habilitado para prescrever para você. Né? Um fisioterapeuta que já pode prescrever medicação de livre prescrição, biomédicos, dentista, enfim. Aí você vai precisar de um cara para prescrever para você, tá bom? Outra coisa só, para ter aquele efeito do Skin Buster com a caneta, com a intradermo, é pela profundidade que eu vou considerar da aplicação do ativo, da mescla, sei lá. Normalmente eu tenho usado da Smart GR. Sim. O Skin Buster, você consegue fazer aplicação com a caneta. Sem problema. Consegue, né? Tá? Mas aquele Skin Feel, se você tiver dificuldade de comprar o Skin Buster, o Skin Feel ele tem um efeito muito parecido com o Skin Buster. Tá? Que aí você compra de livre acesso. Tá certo? Tá, obrigada. Tá, joia. A Darlene aqui perguntou se pode usar anestésico tópico. Darlene, não há necessidade, não. Eu nunca usei em paciente. Tá? Só uma que reclamou dos lábios, aí eu botei um pouquinho de nada, mas não há necessidade, não. De boa, dá para fazer sem anestésico tópico. Tá bom? Graziele, você digitou lá? Digitou? Acho que está aberto o seu som. Está aberto. Ei, pessoal, está aberto. Obrigada. Estou de plantão hoje, nem posso ficar aqui muito tempo. Tá bom. Mas quero te agradecer aqui, ó. Fantástica a sua aula, viu? Obrigado. Um abraço. Eu vou sair que eu estou de plantão, tá? Tá joia. Mas foi muito bom. Falou, adorei. Um abraço. Você sempre arrasa. Tá, obrigado. Fecha meu áudio, por favor, que eu não estou conseguindo. Fechei. Quem era a outra que queria fazer pergunta? Sobre o teste alérgico. Perguntaram aqui. O teste alérgico, quanto tempo? Você faz a aplicabilidade no local, tá? Como eu orientei ele 0,05. Aplicou, você tem que esperar o paciente ali na tua clínica da primeira vez, né? Não é toda vez que for fazer a aplicação, a sessão. É da primeira vez. Deixa ele meia hora lá, sentadinho, tomando um café, vendo a televisão. E aí diz a ela, ó, tô atendendo uma outra cliente ali, mas de vez em quando eu venho aqui para ver se está tudo certo.
Mas se você sentir que está o rosto aqui quente, né? Tá diferente, bate lá e me chama, tá? Mas é meia horinha após a aplicabilidade, tá certo? Mais alguma pergunta? A última? Me perguntaram aqui, existe outra forma de realizar o teste alérgico? Não, só essa mesmo, tá? A outra perguntando aqui, paciente dengosa, pode usar lidocaína associada à mescla? Não, porque é uma orientação dos fabricantes. Se você joga lidocaína ali dentro, você pode ter uma incompatibilidade dos ativos e você estragar a sua fórmula. Eu já perguntei isso para eles, tá certo? Não pode. Tá? O fisioterapeuta pode usar intramuscular profundo? Pode. Não tem problema. Inclusive, ele pode prescrever lá a substância, desde que não seja medicamento de prescrição exigida ou controlada. Tá? Mas como são fitoterápicos, e aí você, a Lene, né, Dumas, colega fisioterapeuta e os outros demais, vai lá no Google e bota acórdão dos prescritores. COFITO, que o COFITO criou em 2011 um acórdão autorizando o fisioterapeuta a prescrever medicação, inclusive fitoterápico, suplemento nutricional, tá? Como aminoácido, albumina, essas coisas. Então, nós podemos, tá certo? Isso não é proibido, não, tá bom? Gente, para não estender muito, como eu falei, vocês podem colocar lá no meu Instagram, lá, né, algumas perguntas. O que for pertinente a corporal, deixa para amanhã, tá? Já vou encerrar para não estender muito aqui o horário.